sentar. Vai comigo em João capítulo 21. Essa é a conclusão do Evangelho de São João. Aquilo que nós chamamos de epílogo. O Evangelho de São João tem um prólogo, que é aquele texto maravilhoso que fala sobre a encarnação do Verbo. E ele se conclui com um epílogo, que é uma aparição de Cristo, que o evangelista quer marcar porque ele tem algo essencial a nos dizer. O texto diz que os discípulos estavam no Mar da Galileia. Eles foram pescar. Então acontece que Pedro os convida, eles vão, e na manhã cedinho, quando eles tinham feito uma noite vã, não tinham conseguido pescar nada, o evangelista diz, pela manhã Jesus estava na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Por que eles não sabiam que era Jesus? Por causa da ressurreição. O corpo glorificado de Cristo, sem as marcas do tempo, não era reconhecível facilmente. Eu me lembro quando eu era jovenzinho, uma pessoa do meu relacionamento foi ser convidada para ser madrinha de casamento. Quando eu cheguei no casamento e ela veio me cumprimentar, eu não a conheci. Porque ela estava maquiada e sem maquiagem era outra pessoa. Ou seja, o efeito da ressurreição remove as marcas do tempo e Nosso Senhor, portanto, não era facilmente reconhecido. Este perguntou-lhes, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e já não conseguiam puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois estava despido, e lançou-se à água. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. De fato, não estavam longe da terra, mas somente uns 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram um braseiro preparado com um peixe em cima do pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que agora apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, puxou a rede para a terra, estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Essa cena é uma cena bastante desconcertante. Por quê? Vejam, Pedro havia negado Cristo 3 vezes. Portanto, Pedro estava paralisado pela culpa, estava paralisado pelo sentido da traição. Ele tinha algo para falar com o Senhor, ele tinha uma pendência a tratar com o Senhor. E aquela pendência estava entre ambos. Veja que coisa impressionante. Ele ouve dizer que é Jesus, pula, vai nadando, depois vê o braseiro com um pouco de peixe e pão. Aí Jesus diz, traga um pouco dos peixes, aí ele mesmo vai sozinho, puxa sozinho a rede. Por quê? Por que essa demonstração de serviço, de atividade? Porque nós somos assim. Quando nós estamos movidos pela culpa, nós somos assim.
nós queremos mostrar que nós somos bons, nós nos atrapalhamos, nós ficamos desconcertados. Eles comem e saem andando pela praia. Pelo teor do texto, o que nós vemos é o grupo todo andando, mas Jesus e Pedro vão ficando para trás porque andam mais devagar. Havia algo que eles precisavam conversar. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Tu me agapeis-me, diz o texto grego, mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filo, que eu te quero bem, que eu sou teu amigo. Mas aqui é uma diferença de nível. Pedro não tem coragem de dizer que morre. Polishop apresenta uma nova era na sua cozinha. Conheça Vision Max, a primeira air fryer com inteligência artificial. A iChef tem receitas personalizadas para o seu dia a dia. Na dúvida do que fazer? Precisa de uma receita para uma ocasião especial? Quer saber o que fazer com os ingredientes que tem na geladeira? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e a iChef te surpreende com uma receita exclusiva. Aproveite agora essa novidade. Um amor de amizade, que o meu amor é sincero, mas o meu amor ainda não é perfeito. Jesus lhe disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me fileis-me? Então tu és meu amigo, tu gostas de mim. Pedro ficou triste porque Jesus lhe havia perguntado pela terceira vez: tu fileis-me? Tu me queres bem? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu filo-te. Que eu ainda não cheguei à grandeza do amor. Não cheguei à exuberância do amor. Mas o meu amor, apesar de ser pequeno, imperfeito, apesar de ainda estar movido por características humanas, é sincero, é verdadeiro. Vejam, queridos irmãos, o que São João quer mostrar aqui, nesse texto, no epílogo do Evangelho, ele termina o Evangelho, depois faz um epílogo, é a importância que o ágape de Jesus Cristo tem para nós. O amor é a linfa vital da igreja. O amor, o ágape, é a substância que nos une. E esse amor não é um amor humano, não é um amor terreno, é um amor divino. O ágape do Novo Testamento não tem nada a ver com o que as pessoas acham que é amor. Hoje em dia a palavra amor está tão inflacionada, as pessoas inclusive a usam contra o Evangelho, dizendo, por exemplo, Jesus pregava o amor, portanto, vocês não podem dizer que uma pessoa é pecadora, etc, etc. Hoje em dia é uma compreensão errada do amor, de um amor horizontal, um amor naturalista, um amor humano. E o pior é que muitas vezes o que vincula uma pessoa à igreja é o amor humano. No sentido de que ela gosta de estar ali, ela gosta das pessoas que estão ali, e se ela se decepciona, ela se afasta, ela encontra motivos para sair, ou ela fica menos entusiasmada, ela fica menos entregue. Às vezes ela gosta de Jesus, gosta da igreja, por razões humanas. É um amor de Filadelfia,
é um amor fraterno, mas não é o ágape do Evangelho. O ágape do Evangelho é o amor divino mesmo. É o amor que é Deus. Quando São João diz a sua primeira epístola, Deus é amor. E quando, como evangelista, ele se chama a si mesmo como discípulo amado, discípulo predileto, o que João está dizendo é que amor, esse amor divino, espiritual, esse amor intrinsecamente religioso, esse amor teologal, esse amor que tem a Deus por origem e a Deus por término, esse amor é aquilo que mais importa, é o que me constitui como cristão, é o que me faz ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Eu preciso que o Senhor encha o meu coração dele mesmo. E quando eu digo, eu preciso que o Senhor encha o meu coração dele mesmo, eu estou dizendo simultaneamente, eu preciso que Deus me encha com amor. Porque, como diz São João, Deus é amor. Mas não um amor que é negativo. As pessoas por aí dizem, se eu sair fazer uma enquete na rua, você ama a Deus? Muito dificilmente alguém vai dizer que não ama. Ama. Ela vai dizer, eu amo a Deus. Mas que amor é esse? Um amor apático, um amor frio, um amor que é mais ou menos o seguinte, eu não odeio a Deus, portanto eu gosto dele. É um amor negativo. Nós não. Nós somos discípulos amados. Nós temos que ter por Deus um amor positivo. Mas para que eu o ame, eu preciso verdadeiramente ser cheio do amor dele. Vejam, Marcos capítulo 12, contém uma revelação extraordinária. O texto diz, versículo 28, então aproximou-se um dos escribas que tinha ouvido a discussão e percebendo que Jesus dera uma boa resposta, ele perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, Shema Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que coisa impressionante. A prioridade de Deus é o amor. O primeiro mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Por que isso? Isso chega a parecer estranho. Por que Deus está tão interessado em amor? Por um motivo muito simples, queridos. Deus não está interessado no que você faz. Deus está interessado em você. Entender isso é conhecer quem Ele é. Ele não precisa do teu serviço. Quando Jesus diz à samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Notem, ele não diz que Deus procura adoração. Ele diz que Deus procura adoradores. Por quê? Há uma diferença grande nisso. Adoração, Deus já tem a adoração perfeita no céu. Ele já tem milhares e milhares de anjos que o servem, que o adoram, que o louvam. Ele não precisa de adoração. Mas Ele quer adoradores. Ele quer você.
Ele quer a você, Ele está interessado em você. Ele está interessado na sua vida. Porque amor não é algo que Deus faz, não é algo que Deus tem. Amor é quem Deus é. Essa é a identidade de Deus. Portanto, quando você entende que o que Deus quer de você não é que você seja um Pedro desconcertado, que pula do barco, sai nadando, chega na praia, vê a coisa, escuta uma ordem, volta, pega a rede, tenta puxar sozinho, está todo voluntarioso. Você precisa entender que o que Deus, na verdade, está procurando é isso. Pedro, tu me amas? Tu me amas? É Deus que está perguntando para você, tu me amas? Olha para esse universo. Olha para esse mundo, a sua imensidão, a imensidão das galáxias. Os cientistas dizem que não é possível saber exatamente o tamanho do universo, porque ele se expande, ele está em contínua e acelerada expansão. As distâncias interestelares são tão grandes que a física atual, alguns físicos atuais dizem que a velocidade com a qual o universo se expande é maior do que a velocidade da luz. Ou seja, é algo incomensurável para nós. Por que o universo é tão grande assim? Porque o amor de Deus não cabe. Ele transborda sempre mais. O amor de Deus não tem nenhum limite. Ele sempre está mais longe. Ele sempre está mais aquém, mais além. Ele sempre está para além da divisa daquilo que eu posso enxergar. E esse amor extraordinário, não de Deus, mas que é Deus, esse amor de Deus está mirando na tua cabeça, no teu coração. Deus tem uma mira de amor. E você é objeto pessoal do amor de Deus. Você faz diferença para Ele. Quando você levanta a tua voz e fala com Ele, a tua voz, o timbre da tua voz, faz diferença para Ele. Quando você conversa com Ele, quando você canta, por mais que a sua voz não seja lá grande coisa, para Ele, isso faz diferença. Porque Ele está interessado em você. Ele ama você com um amor eterno, imutável, incomensurável. Você pode estar nas alturas mais extraordinárias do Everest, ou nos abismos mais profundos do oceano. Deus te ama de uma maneira irrefreável. Algumas pessoas acham que o pecado é capaz de mudar isso. Mas não é. Porque o amor de Deus é um amor obstinado. É um amor completamente incontrolável, imparável, muito mais incontrolável que qualquer força da natureza. Você não consegue parar um furacão, você não consegue deter uma enchente. Esses dias uma pessoa me contava que estava nessas chuvas aí no carro, num lugar, de repente chegou a enchente, ela tentou sair do carro, foi levada pela correnteza, tiveram que salvá-la, por quê? Apesar de que aquilo era só uma enchente, não era o oceano. É incontrolável. O amor de Deus por você é assim. Deus te ama com amor incontrolável. Ah, mas eu pequei. Ah, mas eu não sou perfeito. Ah, mas eu tenho apenas por Ele um amor assim, pequenininho. Vamos aumentar esse amor? Sim. Vamos pedir para Ele a graça
de um aumento da caridade na nossa alma, desse amor divino. No entanto, você não é capaz de fazer Deus mudar a decisão eterna de te amar, de maneira completamente obstinada. Você não tem essa capacidade. Assim como uma árvore não pode deter um furacão, você não pode fazer parar o amor de Deus sobre a sua vida, porque isso não é sobre algo que Ele faz, é sobre quem Ele é. Ele é amor. Ele é amor. E Ele é um amor que se derrama, que não se contém, que transborda. E por isso, como disse Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele deu a sua vida por nós, Ele dá a sua vida por nós todos os dias na Santa Missa. Ele entrega a sua vida por nós no sacrifício do Calvário. Todos os dias renovado sobre os nossos altares. Ele nos ama com um amor que não pode ser minimamente alterado. E o que Ele espera de nós é que nós acolhamos o seu amor e o amemos, até que o amor se transforme na nossa identidade. O profeta Oséias é o profeta do Deus traído, do Deus rejeitado, do Deus que sofreu a maior das traições. Ele mesmo se casou com uma prostituta chamada Gomer, para que no seu casamento fosse retratado o amor desprezado de Deus por Israel. E lá no capítulo 11 da sua profecia, o profeta Oséias diz algo impressionante. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam da minha face, sacrificavam aos Baais e incensavam as imagens esculpidas, mas eu conduzia Efraim, eu os tomava sobre meus braços, e não reconheceram que eu cuidava deles. Com cordas humanas eu os traía, com cordas de amor, e era para eles como quem ergue uma criança ao rosto. Eu me inclinava para ele, eu o alimentava. Vejam que imagem forte Deus fala do seu amor por Israel. Ele diz, eu o atraí com cordas de amor. Eu não quis atrair você com a chibata de um soberano cruel que promete 1001 tormentos e castigos, não. Eu quis te atrair com doçura. Eu quis te atrair com misericórdia, com graça. Eu me derramei sobre você como um esposo. Eu te peguei no meu colo como se pega uma criança, como se pega um bebê e se coloca diante dos olhos. Eu quis te atrair com a minha sedução. Eu te levei ao deserto para te falar de amor ao teu coração. Eu tentei te atrair e eu quero te atrair com a força da minha caridade, com a força do meu amor. Mas o que acontece com você, Israel? Você me despreza. Você não quer saber de amar o seu Senhor com o coração verdadeiramente esponsal. Você é a igreja de Cristo aqui hoje. São Paulo diz aos Efésios, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. E se entregou a si mesmo por ela para lavá-la com a água do batismo misturada com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, pura, santa, imaculada, gloriosa. Vejam, esse é o amor que Cristo tem pela igreja, que Ele tem por nós. Ele passa os seus olhos pela terra e o que Ele quer? Ele quer uma noiva apaixonada. Ele quer uma noiva que esteja queimando de amor por Ele. Ele quer encontrar uma noiva que esteja cheia do seu amor. O Evangelho de São João nos conta, no capítulo 2, que Jesus realiza um milagre nas bodas em Caná. Todos nós conhecemos o texto praticamente de cor.
Era uma festa de casamento. Então Jesus sai dali e vai para o templo de Jerusalém. E quando ele chega no templo de Jerusalém e vê os cambistas negociando no templo, os cambistas vendendo, comprando, fazendo trocas, ele faz um chicote de cordas. E com aquele azorrague, ele expulsa os vendilhões do templo. Porque Deus está cansado de fazer negócios. Deus está cansado de um povo que pechincha para dar menos. Deus está cansado de uma noiva que vem fazer comércio com ele, que o trata como se ele fosse um traficante, que vem falar com ele como se ele fosse um interesseiro. Deus está cansado de olhar para o seu povo, de olhar para Israel, de olhar para a sua igreja e encontrar nela frieza, indiferença, apatia. Ele morreu pela sua igreja. Ele morreu para dar a vida por sua esposa. Ele morreu para que ela seja pura, santa, imaculada, para que ela o ame com paixão. E é por isso que muitas vezes na história, Deus precisa pegar um chicote nas mãos e fazer com que os cristãos passem pela provação, passem pelo cadinho da humilhação, sejam espezinhados, sejam triturados, sejam moídos, sejam desprezados. Ele mesmo disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perde o sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Se você é sal sem sabor, se você é igreja sem amor, infelizmente o Senhor precisa te tratar com dureza. Quantos cristãos, quando estão bem, se afastam do Senhor, mas quando bate a doença, a tribulação, a miséria, ele corre de volta, porque ele só entende a linguagem do chicote, a linguagem do temor. Deus é amor. Deus é amor. E o que Ele quer colher na sua igreja é um amor espiritual por Ele. Um amor profundo, um amor sincero. Um amor que vai até as fibras últimas do coração. Um amor que está à nossa disposição. Na carta aos Romanos, São Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é uma pessoa, é o Espírito Santo. O amor de Deus é a pessoa do Espírito Santo em nós. São Tomás dizia na Suma Teológica, o Espírito Santo é o amor nocional em Deus. Ele é a própria noção do amor em Deus mesmo. Portanto, quando Ele nos enche com o seu Espírito, Ele nos enche com o seu amor. Ele nos abraça por dentro. Ele nos envolve. Ele nos preenche. Ele nos enche com a sua caridade. É por isso que São Paulo diz aos Colossenses algo que me parece extraordinário. Ele diz: sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Revesti-vos do amor. Revesti-vos do ágape. O que ele está dizendo é, vocês precisam todo dia se vestir de ágape. Vocês precisam todos os dias
se encharcar de amor. O que é que nós fazemos quando nós comungamos? O que deveria ser a comunhão? São Tomás diz que o efeito próprio do sacramento da comunhão é levar o amor ao ato. Por quê? É óbvio. Porque o próprio Deus, que é amor, entra em nós e se une a nós. É tão fácil amar Cristo na Eucaristia. Agasalhá-lo com o nosso amor, recobri-lo com o nosso amor, com esse amor que Ele suscita no nosso coração. É tão fácil. Nós, cada vez que comungamos, deveríamos sair dali encharcados de amor. Desse amor maravilhoso de Deus, esse amor cortês, esse amor educado, limpo, gentil, doce. Nós devíamos estar tão saturados de amor, tão amorosos, tão queimando de amor por dentro, que o próprio Deus, difundindo o seu amor através de nós, poderia ser sentido pelas pessoas que passam ao nosso lado. Contam que o imperador Santo Henrique, quando ia visitar o Santíssimo Sacramento no meio do inverno, a sua temperatura corporal aumentava tanto que o seu acompanhante, o seu empregado, ia pisando sobre as suas pisadas para se esquentar com o calor que ele deixava enquanto caminhava. São Filipe Neri, quando recebeu o seu batismo de amor, se não me engano, na catacumba de São Sebastião, ele ficou tão tomado de amor que ele não conseguia mais segurar a batina, ele teve que abrir a gola da batina e ficava com a camisa do lado de fora, porque a sua temperatura corporal mudava, era muito forte. Ele era todo vermelho de tanto sangue que o seu coração produzia. Depois que ele morreu, viram que o seu coração batia com tanta força por causa daquele amor, que os seus ossos foram deformados, se alargaram. Isso não é uma teoria, não é uma elucubração, isso é uma realidade. Será que nós temos coragem de dizer ao Senhor: Senhor, eu sou a tua igreja, eu estou aqui simplesmente para te amar, não quero mais nada. Eu estou aqui simplesmente para estar contigo, mais nada. Eu quero passar um tempo contigo em oração. Eu quero ficar aqui, a sós contigo, para tocar sentimentos de amor por ti, para exprimir, de alguma maneira, a realidade do amor que está em nós, que vem de ti para mim, e que eu quero que vá de mim para ti, alterado pela minha tonalidade, pela minha diferença cromática. Senhor, eu estou aqui simplesmente porque eu quero saborear o teu amor, porque eu quero entregar o meu amor a ti. Eu quero, como os discípulos de Emaús, poder dizer: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Eu quero que o meu coração queime. Eu quero que o meu coração arda. Eu quero que o meu coração fique verdadeiramente como uma chama. Dizem que o turíbulo que o sacerdote usa na celebração da missa é uma imagem do coração. Esse coração, quando está em brasa, quando as brasas estão
acesas, ele recebe o incenso e a oração sobe pesada, sobe densa, não sobe rápida, ela sobe carregada. Essa é a oração de quem ama. Não é uma oração mecânica, feita de qualquer modo, não. É uma oração que sobe, sobe, sobe. Você pode todo dia se encharcar de amor. Você pode todo dia se encher de amor. Você pode todo dia receber amor de Deus. Você pode todo dia ser embebido do amor de Deus. Note. Quando São Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve o capítulo 12, no qual ele fala sobre os carismas. Depois vem o capítulo 14, em que ele explica melhor o dom de profecia, na sua relação com o dom das línguas. Mas entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem um capítulo 13. O capítulo 13 é o capítulo no qual ele fala sobre o amor. Como que dizendo, vocês podem ter todos os carismas. Aliás, ele diz ex professo no capítulo 13. Vocês podem ter línguas, profecias, vocês podem ter todos os dons. Se não tiverem amor, isso e nada é a mesma coisa. Não adianta você expulsar demônios, você dizer 1001 palavras proféticas, aquilo que você disser na sua boca se cumprir. Não interessa se a sua voz é maravilhosa, se você sabe falar bem, não interessa. Se você não ama, se você não tem um amor verdadeiro, sincero, um amor que queima pelo Senhor, isso é nada. A novidade, a boa nova, a boa notícia, é que Ele está aqui, Ele quer te encher de amor. Ele está disposto a fazer com que o seu ser seja saturado pelo amor dEle. É tudo o que Ele quer. Você não precisa convencer a Deus de te amar. Você só precisa entrar no entendimento do seu amor. Quando Jesus diz, de tal modo Deus amou o mundo, amou o cosmos, que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está nos mostrando que eu preciso crer no fato de que Deus amou tanto o mundo. É um exercício de fé. Eu tenho que me render e dizer, Senhor, eu creio no teu amor. Eu creio que o Senhor me ama mesmo. E que por mais que eu ame o Senhor sempre vai me amar mais. O seu amor sempre vai me vencer. E eu tenho todo o prazer de diariamente ser derrotado pela força, pela violência do seu amor. Jesus diz que o reino dos céus pertence aos violentos, ou seja, aqueles que amam de maneira violenta, aqueles que agarram o amor de maneira violenta, aqueles que se prendem ao Senhor de maneira decidida, corajosa, como dizia Santa Teresa d'Ávila, com determinação, com uma fé agressiva, que pula sobre o Senhor para desfrutar do seu amor com toda exuberância. Eu preciso fazer isso, porque quando eu faço isso, a minha vida é transformada. Eu queria terminar lendo alguns pequenos testemunhos de algumas pessoas que foram cheias do amor divino. Um testemunho. Uma grande onda após outra de desejo irresistível passou por mim, só de olhar para o rosto do meu amado mestre. Eu simplesmente deixei meu coração transbordar de desejo profundo, até que me deitei com uma expectativa alerta, mas repousante, ouvindo a voz abençoada que eu conhecia tão bem para dizer, venha.
Nunca mais fui a mesma pessoa, pois refletiu-se em meu próprio ser um amor tão avassalador pelas almas, que eu não sabia o que fazer com ele. Outro testemunho. Mas assim que me virei para me sentar perto do fogo, um poderoso batismo de amor caiu sobre mim inesperadamente. Nada esperava, tudo desconhecia daquilo que se estava passando comigo. Nunca havia sequer imaginado que tal coisa existisse para mim. Nunca me recordo de alguma vez haver ouvido uma pequena coisa sobre tal coisa. Foi de toda uma coisa absolutamente inesperada. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que mais me parecia trespassar-me, atravessar-me de todos os lados, tanto física como espiritualmente. Mais me parecia uma corrente eletrificada de ondas de amor. Passavam em e por mim, atravessando-me todo. Mais me pareciam ondas, e ondas de amor em forma líquida, uma torrente de vida e amor, pois não acho outra maneira de descrever tudo aquilo que se passou comigo. Parecia-me o próprio sopro de vida vindo de Deus. Lembro-me distintamente que me parecia que esse amor soprava sobre mim com grandes asas. Outro testemunho. Quando as pessoas me diziam, Deus te ama, ou quando eu ouvia isso em algum lugar, eu tinha isso apenas como algo clichê. Não é que eu não acreditasse, é que na verdade era frase tão comum que era meio normal. Ah, Deus me ama, ok. Mas, mesmo eu já sendo convertida, isso era algo muito abstrato, como um conceito filosófico, que eu não podia compreender e tocar, e ficava me esforçando para alcançar ou sentir esse amor. Na verdade, eu acho que não acreditava de verdade, eu tentava acreditar. E isso é bem diferente. Mas então, um belo dia, eu estava numa igreja, ouvindo uma pregação, na qual o pregador dizia o seguinte: para que você foi criado? Você foi criado porque Deus é amor. Foi então que eu comecei a sentir algo diferente, uma sensação maravilhosa. Era o amor como uma água se movendo dentro de mim, como um líquido. E como ondas percorria o meu corpo por inteiro. Estava impregnado em cada célula do meu corpo. Escorria pelas minhas mãos, era uma sensação inexplicável. Uma mistura de paz, segurança, tranquilidade, comoção, alegria, vontade de abraçar todo mundo, vontade de gritar de alegria, de dançar, de cantar. Era a vida dentro de mim. Como se não existisse nada além daquilo. Era o amor puro passando por todo o meu ser. Mesmo com todas essas palavras, ainda não consigo explicar o que eu senti. Eu quis ler esses testemunhos para que você percebesse que nós não estamos falando de coisas abstratas, nem de conceitos filosóficos, mas de uma realidade que agora mesmo quer te inundar, que quer transbordar em você, que quer explodir dentro do seu coração. Uma realidade que quer te reconciliar definitivamente, que quer te transformar, para que você não seja mais a mesma pessoa. A nossa identidade como cristãos deveria ser esta: estes são aqueles que amam. Estes são aqueles que são cheios de amor. Ser cristão deveria ser sinônimo de ser amoroso. Ser cristão devia ser sinônimo de estar encharcado de caridade, de estar penetrado pelo Espírito do amor divino de tal modo que ele não tem mais carência de coisa alguma, porque quando ele se sente carente, ele vai e se derrama na presença de Deus, e a presença de Deus se derrama sobre ele, ele derrama o seu amor aos pés do Senhor, e o Senhor derrama o seu amor sobre ele. Nós deveríamos de tal modo estar impactados pelo amor do Senhor, que a nossa vida fosse completamente preenchida por Ele, sem nenhum intervalo. Essa é a minha oração nessa manhã. Essa é a minha oração. Eu quero que você fique encharcado do amor divino.
que a realidade do amor de Deus se revele a você. De uma maneira inédita, como até hoje você nunca conheceu. Amor é envolvimento. Pode ficar em pé. Amor é envolvimento. Amor não é algo que você analisa. Digamos que você esteja apaixonado. Você sabe quantas bactérias tem na nossa boca? Infinitas, né? Infinitas não, mas muita. Tem muita bactéria. Por que você, quando está apaixonado, beija a boca de alguém? Porque você não para pensar. Você não para analisar. Você simplesmente se envolve com o amor dessa pessoa. É só o que você tem que fazer agora, nessa manhã. Se envolver com o amor de Deus. Se envolver agora mesmo com o amor de Deus. Mesmo você que está em casa nos acompanhando, você pode aí onde você está, se envolver com o amor de Deus. O amor de Deus está aí, Ele está em cada átomo do teu ser. O amor de Deus está em cada partícula do ar, da atmosfera em que você se encontra. O amor de Deus, como um peso, cai sobre você e te envolve. Envolva-se com Ele. É só o que Ele quer. Ele está dizendo: escuta, Israel, escuta, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, ama, envolva-se com esse amor apaixonado dEle, esse amor obstinado, que não pede nada em troca a não ser amor, a não ser mais e mais e mais amor. Ele passa por você te envolvendo com as cordas do seu amor, te atraindo, te seduzindo, te levando para o deserto, para esse lugar em que você está sozinho com Ele, só para te amar, para se derramar sobre a sua vida. Você pode simplesmente receber o amor do Senhor nessa hora e se envolver com Ele, como uma igreja inteiramente apaixonada, fascinada, completamente fascinada por quem Ele é. Seja impactado por Ele. Eu quero que você fique assombrado com o amor de Deus. Eu quero que um maravilhamento tome conta do seu coração, de tal modo que nada em você haja que se evada da força, do peso desse amor. É só você se envolver. É simples. Envolva-se. Envolva-se. Envolva-se.